Yo! Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu podcast The Best of Moral, my friend. Isso mesmo, estamos aqui diretamente do Estúdio Os Crentes para mais uma edição do nosso podcast Happy for Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela sua companhia. Obrigado, mano. Ó, tá ligado? Aquele esquema que nós já falamos sobre o que é, né, brother? Tá da hora? Dá aquele clique do joia que eu curti, que eu achei da hora o barato. Ah, mano, você achou tão da hora que tem uns mano que precisa assistir? Então mete o dedão aí, compartilha mesmo, manda pros seus brothers, pros seus camaradas, porque eu sou o pastor Fabinho, vulgo Fabinho Louco, chegando por aqui com mais uma edição do nosso Happy for Jesus. Hoje, um bate-papo muito descontraído, muito legal, da hora, com um convidadão barra pesado, o cara tem uma história de vida muito louca, né? O cara é produtor, o cara é apresentador, o cara é locutor, o cara é TI, o cara é vencedor, mano, mais que vencedor, porque ele está em Cristo Jesus, e esse bate-papo vai edificar bastante a sua vida, eu tenho absoluta convicção. Mas antes de mais nada, quero falar para você que nós estamos aqui no Estúdio Os Crentes, onde você também pode produzir o seu podcast. O Estúdio Os Crentes está disponível para locação. Então, se você tem aí uma ideia, um projeto e não sabe como tornar esse projeto realidade, entre em contato conosco aqui do estúdio, né? Estádio. É porque Verdão tá lá no Mundial, sabe como é que é, né? Então, assim, o Estúdio Os Crentes. Eu tô gravando hoje, na verdade, mas eu nem sei. Acho que quando o programa for pro ar já passou o Mundial. Espero que tenha sido campeão. Vou profetizar. Ex-campeão. Tem muita fé. Mas se você quiser participar, venha conosco aqui. Estúdio Os Crentes está disponível. Mandar um salve aqui para aquele pessoal que nos apoia, como sempre, né? Que faz parte aqui da grade dos apoiadores do Estúdio Os Crentes e toda a programação da Igreja Resgatando Valores, que nós temos aqui o podcast RVCast, nós temos Quebrada Fé e Bola, nós temos o Mano Rec Convidados, temos aqui o Rap for Jesus, tem os jovens, né? Tirando o Juízo, e tem o... Como que é o nome dos jovens? Juventude RV, lembrei, pá. E também tem a rapaziada aqui, ó. Trindade Gravadora tá nos apoiando aí em busca de novos talentos da música evangélica, e quem sabe você pode ser o próximo. Depois a gente vai falar sobre um concurso que nós estaremos aí preparando para que novos talentos tenham a oportunidade de gravação e de veiculação do seu som com uma divulgação muito mais ampla, né? Isso tudo aí por intermédio da gravadora Trindade, parceiraça que chegou chegando e com certeza não veio brincar, veio evidenciar cada vez mais aí os talentos da música evangélica. Temos aqui o pessoal da Rema Marcas e Patentes, você que tem aí o seu sonho, você que tem aí o seu nome e ainda não sabe como patentear para não ter a sua propriedade intelectual plagiada, roubada. Então, mano, ó, entra aqui em contato com Rema Marcas e Patentes. Também o pessoal do Maranata Alumínios, estruturas de alumínio, estruturas metálicas, o pessoal manja muito. Também tem aqui o DD Produções, toda a parte de cenografia, tá ligado? O DD Produções aí prepara essa estrutura para que você possa fazer do seu evento ainda mais impactante, né? Império Adega e Mercadinho, que fornece para nós aí vários quitutes, tá junto conosco, somando aí nos apoios aqui do Estúdio Crentes. E também aí é o pessoal do Rap Original. Salve, Rafa, tamo junto, meu parceiro. Rap Original, RNS, dando uma força para nós aí na divulgação. E como que é que vocês falam na linguagem de internet aí? Como é que fala para multiplicar o barato, redivulgar? Como que é? De internet? Ih, mano, depois você fala. Google aqui também. Mano, vamos falar de verdade, porque o cara que tá aqui, o cara é barra pesada mesmo, ele manja tudo desses baratos de TI, de divulgação, de Instagram, rede social, é ele mesmo. Tô falando aqui com o meu parceiro DJ César, Gospel Radical. Seja bem-vindo, meu parceiro. Aí. Salve, salve, Pastor Fabinho. Agora, né, Agora, Marcelo? Pastor Fabinho, ó.
Não, você sabia que o César... Já vamos entrar aqui de sola no barato para nós trocar as ideias. Demorou. Eu tinha participado de um culto e a pastora falou na época assim... nunca despreze os pequenos começos. E eu lembro que a Gospel Radical naquela época também estava num começo aí, né? Engatinhando. E aí surgiu, né, a oportunidade da gente trampar junto, né, mano? E foi da hora, velho. Era ou é ainda? Hoje não é mais web rádio, virou uma marca, acabou virando uma marca. Sim. E hoje também voltada pro podcast. Fiquei Da um tempinho hora. parado e aos poucos aí estamos voltando. Hoje é esse projeto mais aí contra o suicídio mesmo. Da hora demais. E aí eu comecei a fazer o programa Os Crentes lá na web rádio Gospel Radical. Gospel Radical. Não basta ser gospel, tem que ser radical. O bordão do pastor Acil Neri. Da hora, ele que criou mano. isso daí. Da hora, benção pura, mano. E aí, César? Mano, em primeiro lugar, satisfação muito grande te receber aqui. Depois de tanto tempo, né, mano? Muitos anos aí a gente ficou sem se falar. Correndo. Quando a última vez que eu falei pra você tava inchado, cara. Tava com 40 quilos a mais. Você é louco. Vou chegar nesse patamar aí, mano. Olha o tamanho que o homem ficou também, né? Engraçado, inverteu, né? É verdade. Mas fala pra gente, mano, como que tá a sua história, como que tá a sua vida. Fala um pouquinho de Gospel Radical, mano. Vamos por etapa, né? Primeiro se apresenta aí, fala um pouquinho da sua trajetória. Galera, prazer. Sou o César aí, pai da Isabelle, esposo da Cris, minhas bênçãos. Beijo, Isabelle e Cris. Um beijão pra elas. Mas Isso aí. Tem que ser o primeiro salve, né? Senão a casa cai O lá, bagulho né? fica louco. E estamos aí, né, cara? Sou fundador aí da Gospel Radical. O Gospel Radical nasceu uma web rádio. Quem fundou aí foi família, né? Eu, a Cris, a Mariana, o Joe. E depois foi entrando várias Agregando pessoas, algumas né? Chegou pessoas. você, tiozão, mó galera. Bacana. Chegou, a gente teve um time forte Time aí. bom, né, mano? E você vê, a Gospel Radical como era interessante. Como eu tava começando também nesse mundo de TI. E engraçado que algumas coisas na minha vida acontecem de gaiato. Que nem imaginava que eu ia ser locutor, nem gaiato- imaginava que ia cantar rap, Na nem nossa, imaginava né? que ia entrar na área de TI. Na nossa, né, Entendeu? César? Gaiato naquelas, né, mano? Porque o projeto de Deus ele não é falido, né, mano? Tem, é verdade. Tem um vamos dedinho de corrigir, Deus vamos nessa corrigir. fita aí. E eu lembro que eu tava já numa empresa de TI e fui viajar para Campinas. E era aquela época MP3, né? O celular, você colocava uma música, acho que você ia até lá, Pode Recife, crer. usando uma música só. Ainda você quente. abaixava pelo chip, né? Uhum. E tô lá trabalhando online e caiu uma rádio online, que era a Rádio Rap. Rádio Rap Gospel, do MCRL, ele já até foi do Ricardo lá, Mensageiros da Profecia. Ah, pode crer. Foi da primeira Formação. formação. E aí eu comecei a trocar ideia com ele, pedi uma música, eu falei, pô, mas isso aqui é da hora, né? Uma rádio online, pô, nunca tinha visto isso, porque a gente imaginava sempre ter um estúdio top, Mano, né? você é um cara internet, né? Você conseguiu falar com o Lee Cree, cara. Então, você vê no seu programa, foi no seu programa que ele ouve, depois ele foi lá e ouviu Derrubando as Muralhas, que era comigo e com o servo Joe, que o Joe, pra quem não sabe, é meu cunhado. E aí, trocando ideia com ele, pô, eu falei, mas como que você faz assim online? Você precisa do estúdio e tal, aquele equipamento todo. Ele falou, não, meu, você pega um microfone de PC e um fonezinho. E já era. E antigamente era XP, não era nem, tinha Windows 7, nada. E aí, ideia vai, a gente, vamos montar um programa, eu e o Joe, Derrubando as Muralhas. Começamos, só que como a rádio era focada só no rap, a gente tocava outros louvores, e aí a galera da diretoria não curtia muito. E aí veio a ideia de montar a Gospel Radical, que agregou todos os estilos musicais. Da hora, da hora. E você esperava que tivesse o alcance, que tomasse, né, a proporção que chegou a... Não, porque até então não tinha entendido como um ministério. Tipo, era algo assim, vamos colocar uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira e naquela época você não tinha tanta divulgação, não tinha um WhatsApp, né? Não tinha Facebook, era só... Ainda tava Aliás, no tinha o MSN. Face, estava naquela migração, né? Isso, do Orkut pro Facebook. Exato. E o MSN Isso. do WhatsApp ainda entrou depois, acho que depois de Depois, mais uns bem 6 depois. anos de Uhum. Gospel Radical. O boom foi o quê? Eu conheci o pastor Acil, né, o ex-Kadosh, e o DJ Joilson. A gente foi num evento, o Moisés colou no meu evento,
que é também ex-facção central, Na e época. apresentou... Ele chegou como facção ainda, ele não era o lado... Ele ainda levava o nome como facção, Uhum. né? E o Joilson também participava dos Discípulos do Rei, na época, e tinha ainda o Impacto Gospel, não sei se você lembra do Impacto Gospel, Sim. a Manchete cobriu o Impacto Gospel. E automaticamente o Joilson e o Acil achou da hora a ideia o quê? A gente colocou o evento ao vivo na escola, que era lá próximo de casa. E aí isso chamou a atenção, porque a única rádio que batia de frente na online, colocando no evento, era a Bola de Neve na época. E aí a gente começou a colar nos eventos. Era o Piche, Pregado Lu, Tom Carf, e foi virando, um passava ali, às vezes tinha evento que a gente conseguia colocar 16 mil ouvintes. Caraca, mano. Ouvir na rádio. Eu lembro que quando... Acho que foi a terceira edição dos Crentes, a gente estava com 3.500 pessoas online, mano. Isso, online. Aquilo me deixou assim, em êxtase, né, mano? E a gente usava a internet, aqueles modem da Vivo assim, né? Que você conectava tipo pendrive. Exato. Bacana, mano. E aí, depois que você viu que a rádio ganhou essa proporção, essa visibilidade, você partiu para os eventos, né? E como foi esse lance dos eventos, as feiras? Os eventos a gente começou primeiro com a galera do Estúdio Vida, Pastor Saulo, Denis, a esposa do Saulo. Engraçado Denise. que é só pastor envolvido, né? Era só pastor envolvido. E a gente começou com a galera do skate, lá na escola Mário Lopes. Então a gente já fazia ali o evento. Mário Lopes é Grajaú? É, Parelheiros, lá onde Parelheiros. eu moro, né? E aí os eventos sempre eram escola. Depois que a gente começou a ir para dentro das igrejas. Acho que o primeiro evento que a gente foi para dentro das igrejas foi um evento que foi feito lá em Bugaçu, que foi feito pela igreja... Agora deu branco a igreja. Assembleia de Deus Plenitude. Aí a gente começou, tava o Picho, uma galerinha lá das antigas, da né? cena, né? Que era... Ali ainda tava quebrando as paredes, porque o rap ainda nessa época, o povo... Era marginalizado, né? Não mudou muita coisa hoje. Mas hoje tá mais fácil. Você vê que hoje você tem vários eventos dentro das igrejas. E isso não existia. Tipo, era ladrão... Pô, você tá trazendo o mundo pra dentro da igreja. Entendi. E depois que a gente foi migrando para as igrejas. Mas o evangelismo sempre foi escola. Escola e rua, que a gente fazia muito evento ali na Casa de Cultura Palhaço Carequinho, que era no Grajaú. Da hora. A rádio começou ali, naquela região. Entendi. E aí ganhou visibilidade, notoriedade, aí vocês partiram para os eventos e dali para as feiras. Engraçado, foi um projeto, né? Começou nas escolas, foi para as igrejas e das igrejas ganhou as feiras. Ganhamos as feiras. Aí começamos a participar do Salão Internacional, foi 5 edições. A gente participou das 5 edições, fizemos uma amizade com o Marcelo, com a Masa. E acho que até o terceiro bombou bastante. Até o terceiro aí entrou a galera do Santo Clã. Depois, porque a gente era a única galera do rap lá dentro. Mesmo tendo os outros estilos, sempre o rap predominou na gospel radical. E aí depois, automaticamente, comecei a cantar rap com o Tim. Não sei se você lembra do Tim. Lembro do Tim. Que era do MP Rap. E como que é o nome do menino que tá lá no Japão? O Bruno. Bruno! Bruno era do M2. Sayonara, Bruno! Você é da hora, mano. O Bruno, eu falei com ele semana passada. Mandar esse podcast pra ele assistir lá no Japão, lá. O Brunão é zica, hein? Aquele ali é um cara batalhador, esforçado, casou, graças a Deus. Tá lá no Japão, já tem, acho que uns 6 anos que ele foi pro Japão. Ganhando os ienes dele. 6 anos que ele foi pro Japão e não pensa mais voltar aqui pro Brasil, não. Da hora, mano, da hora. Então, essa foi uma trajetória bacana dentro da sua carreira profissional. Isso artística, né? TI, como que foi o lance do TI? Como que você lidou com essa... em conciliar, né, esse âmbito profissional com a questão da gospel radical? Então, o TI foi aquilo mesmo, né? Recapitulando, eu achei bem louco essa ideia do online, porque ainda era novidade isso daí. A tecnologia ainda estava ali, era bem precária, na verdade. Eu tenho um brother, o nome dele é Aguinaldo Godzilla. Eu não sei se você conhece ele, era antigamente Rede ao Vivo, hoje ele é a Rádio Comunidade. Ele sempre foi muito forte nesse segmento da web rádio, e ele me dizia na época em que a web rádio era o que ia dominar
entendeu? O quesito música, né? Porque as rádios convencionais, por ter todo um critério, por ter todo já uma sabatina já preparada... E era muito burocrático. Burocrático, né? Você exatamente. marcar uma entrevista, né? Aí tinha a questão também dos patrocinadores, você não podia levar qualquer pessoa. Exatamente. E aí começou... Você não precisava de um estúdio. Exato. Você tem uma rádio web. Você precisava de uma internet boa ali na época. Exato. E aí ele falava muito que as rádios elas se transformariam em web rádio. Hoje, tanto que as rádios tradicionais, as rádios do dial, né? Todas elas têm o streaming, né? Todas elas possuem streaming. E elas são mais acessadas no streaming do que no próprio dial, né? Isso porque hoje é o quê? É a vida corrida também, né? E a tecnologia trouxe isso para você. Uhum. E hoje, na verdade, quase ninguém escuta rádio. Se você colocar, quase ninguém. Hoje você coloca a sua playlist nas plataformas digitais, você montou, você escuta o que você quiser. É verdade. Entendeu? Você não fica preso naquele cubinho, tipo, o programa lá do Fabinho vai tocar tal música, eu vou esperar ele tocar a música, ou vou pedir pra ele tocar a música. Você monta a sua playlist lá e acabou. Muito louco esse barato, né, mano? Quem a evolução. Aquilo que nós estávamos brincando aqui, falando assim, os papéis se inverteram, né? Hoje quem domina, na verdade, é o ouvinte, né, mano? Ouvinte. Antigamente os ouvintes dependiam exclusivamente daquilo que a rádio tinha para oferecer. Isso, né? Inclusive, até pra TV. Entendeu? Hoje Verdade. Você assiste os seus canais lá. Haja vista que estamos aqui, né? Você assiste seus canais, o podcast dominou e logo também vai ficar para trás. Vai vir uma outra parada. É verdade, bacana isso. Agora vamos entrar naquela parte que é um pouco mais chata, uma parte um pouco mais triste da sua vida. Nós tivemos aí toda essa ascensão da Gospel Radical. Tivemos aí a questão do seu trabalho, que era algo que mexia muito... que mexe. Quem trabalha com TI especificamente, que atende grandes corporações, grandes redes aí, né? Acabam passando por esse processo psicológico, né, cara? Fala pra gente como que foi a sua experiência, César. Como eu trabalhei em 2 multinacionais, assim, tops, né, no segmento da TI, e acabava... atendendo a executivos. Então, tipo, é o que eu falo com a Cris. A Cris é do financeiro, eu sou da TI. E tudo que você trabalha com a mente é complicado. Porque, vou te dar um exemplo assim. O cara que trabalha com obra, ele tá carregando cimento ali, fazendo massa, ele vai chegar em casa esgotado. Só que ele vai dormir, a mente dele desligou ali. Agora, quem trabalha com a mente, ele pode dormir a noite inteira, mas a mente dele tá trabalhando. E como eu tinha a vida muito corrida, porque eu já trabalhava numa área complicada, né, na TI, e eu tinha a vida também com a Gospel Radical. Porque da Gospel Radical veio o lance de eu cantar com o Tim no MP Rap, e depois veio a oportunidade de a gente fazer o programa de TV, lá na Cinec. A gente fez o programa. Então, o que aconteceu? Eu já chegava tarde... A Cinec era no Jabaquara. Né? Aí eu já chegava à tarde, às vezes chegava 2 horas da manhã em casa, já saía cedo para ir trabalhar, chegava final de semana, ia pro programa de TV, do programa de TV a gente ia pro evento, a Isabelle pequena, na época estava sem carro, né? A gente 3 horas da manhã no busão com a menina pequena. Né? E foi virando, às vezes, tudo por um sonho, uma pressão. Acabei também deixando um pouco defasado ali a parte questão familiar, né? Que a gente acaba... falando assim, não, isso aqui é melhor, a gente sonha ali, não, aqui a gente vai dar uma estrutura, mas acabou ali ficando de lado a parte de família. Acaba ficando, né, mano? Quando você... É sempre aquele negócio, a própria Bíblia diz, né? Você não consegue servir a 2 senhores, né, cara? Porque você sempre vai dar atenção para um e desprezar o outro, né, mano? Verdade. E isso acaba... É uma das coisas que é um dos pilares da nossa igreja, que a gente sempre procura ter esse zelo, esse cuidado, que o evangelho, para dar certo, ele tem que dar certo primeiro dentro da sua casa. É aquilo que você falou lá. Entendeu? DJ César hoje participou com a gente da edição do Grua. Quero te convidar, você que nos assiste aí, que quer ter um pouco de entendimento daquilo que é as questões emocionais, porque nós somos corpo, alma e espírito, e uma vez que somos seres tricotômicos, nós temos que ter esse zelo e esse cuidado realmente com a questão emocional, almática, né? Para fortalecer o espiritual e automaticamente ter um corpo saudável, né? Então, são tudo interligado.
E a gente tem essa preocupação de verdade. O GRUA, para quem não sabe, acontece na Igreja Resgatando Valores, todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Então, você é nosso convidado para poder participar. Lá nós temos diversos níveis de pessoas, dos mais variados graus de instrução e conhecimento, mas são todas pessoas que estão buscando um encontro em si mesmo para que haja uma transformação verdadeira e uma busca, né, por aquilo que é a nossa essência de verdade, que é Jesus Cristo, né? Que é basicamente aquilo que você viveu, né, César? E aí, diante de toda essa pressão, essa ótica, meu irmão, você acabou desenvolvendo alguns sintomas emocionais, né? Que no começo você não deu atenção, só foi acordar quando o bagulho já tava 1000 graus, né? Isso, né? Comecei já a ficar calado, o ambiente ali corporativo já me estressava. Quando eu te conheci, eu sempre achei... você é um cara super desenvolto quando o microfone tá aberto, mas fora isso aqui, você... observador, caladão na sua, introvertido. Como que é essa parada? Então, é estranho, né? Tipo, duplicidade, algo do tipo, né? Porque eu sou meio que na minha. Até o pessoal fala, pô, esses tempos atrás um camarada falou isso pra mim. Nossa, mas você não... tinha gravado o último podcast, né? Lá no Luiz. E aí eu falei assim, o cara olhou a entrevista e falou, nossa, mas você não tem nada a ver, você é mó quieto aqui, tipo, não troca uma ideia, e lá você desenrolou a conversa. Meio que é automático isso daí, não é algo assim que eu faço pra, vamos colocar lá, o fingimento lá, né? Mas é assim, ver. Algo automático, Ainda mais depois o pós da superação. Eu fiquei mais neutro ainda, fiquei mais na minha. E quando foi que você teve assim, falou, mano, alguma coisa não tá legal? Na verdade, a depressão ela veio com uma permissão de Deus, que nem eu contei, né? A gente estava num evento no Grajaú e a pastora Rose, a pastora da igreja Casa Firme, lá na Avenida do Cursinho, não sei nem se eles estão lá ainda, porque faz mocota isso daí. E ela pediu, a gente estava lá no evento, tava Pregadores do Gueto, o Cuba, tinha uma galera legal lá. Foi até, inclusive, no dia do meu aniversário. E ela falou assim, eu posso pegar o microfone que eu tenho uma palavra de Deus para entregar para sua vida? Top. Eu falei, não, lógico, tal, não sei o quê. Só que jamais eu imaginaria que eu ia ser confrontado. Ia tomar uma terra, né? Que eu ia ser confrontado num evento da Gospel Radical. E aí ela começou a falar, ó, Deus ele vai te derrubar, vai te espremer para saber que as coisas não é que nem você quer. Meu Deus. Você, tipo... porque a Gospel Radical veio o status e também veio o nome ali de DJ César. Então a gente sobrou, né? Subiu, sobrou. Veio o inimigo aqui, ó. Você tá se destacando e tal. Então aí a Cris até falava, tudo é o DJ César. Que não sei o que, cuidado, não sei o que. A velha vaidade, né, mano? Isso. 1000 graus. E aí, passou 2 meses, comecei já a ter os princípios da depressão. Atendi um cliente top, né, um banco bem conceituado, presidente desse banco, e ali eu comecei a sofrer já pressão psicológica, porque antes eu sabia, tipo, desenrolar, o cara atacava, e aí eu conseguia ter aquele jogo de cintura, até eu ter a primeira crise de ansiedade. E aí já saí dali e fui para o hospital. Passou, acho que umas 2 semanas, veio a tentativa de suicídio. Que loucura, né? mano. Que aí eu cortei, aí já fui, como eu tinha convênio, porque no hospital público você não tem esse tratamento. No convênio tem o quê? Não é humanizado, né, mano? Porque assim, o SUS ele é muito bom, mas tem algumas coisas que ainda precária e também a fila é muito grande, né? Para você conseguir exame, cirurgia. E aí o que acontece? No convênio é o quê? O cara, quando ele tenta contra a vida dele, ele já vai sair dali direto para uma clínica de internação psiquiátrica. No SUS, não. Ele vai tomar a medicação, na hora que ele sossegou ali, você volta para casa. Aonde é o erro do tratamento dos caras. Entendeu? E aí eu já fui para a clínica de internação. E o Bruno tava, a Cris ficou comigo, né, a noite toda. Como tinha a Isabelle pequena, a Cris foi para casa, minha mãe veio, a minha irmã... E o Bruno foi com o pastor Paulo, que mora lá na frente daquela chácara lá de casa. E eles foram Cara, ali foi revoltante, que eu não queria ficar internado, eu não aceitava que estava doente. E minha mãe assinou ali, não, você vai ficar internado sim. Eu já de maior, casado e pai. Não, você vai ficar internado ali sim. E o Bruno trocando uma ideia comigo e tal, não sei o quê, mas você tem que se cuidar. Fiquei 20 dias. Aí você foi me visitar.
né? Lembro. E aí você já viu como eu já tava totalmente um outro cara. Não trocava tanta ideia mais. Bicho. Já Só queria ficar no quarto só. Já tava com o efeito da medicação forte. E foi 8 anos nessa luta aí. Mano, e aí só não veio aquela tentativa de suicídio, veio mais outras. Foram 4 tentativas de suicídio. Antes, em 2007, eu tive um resquício da Aquela nossa suicídio. conversa salvou sua vida? Salvou. Isso é louco. Mano, imagine só uma situação. Eu tô trampando, trabalhava lá na Triângulo Bombas, mandar um abraço lá pra Patrícia, Genário, todo mundo lá. E aí tava trampando um sabadão pela manhã, aí meu celular tocou e aí... Ô, Fabinho, não tô legal não, mano, vou me matar. Falei, ué, conversa louca é essa? Não, mano, não tô Radical. bem. Não tô bem, vou me jogar. Tô aqui na ponte agora. Eu falei, mano, você é louco, mano. César, explica, mano, como que é isso, cara? Mas é um barato É que você, uma era coisa um gatilho. assim. É um gatilho psicológico que você não consegue controlar. Você não tem o seu domínio. Uhum. Igual, quando você me conheceu, você colocou assim, pô, César, nessa situação, querendo tirar a vida dele. O cara com um emprego legal na multinacional, se destacando ali Salário no gospel, top. se destacando ali na gospel radical. Porque assim... Com a família linda. A nossa motivação qual que é? Mano, você tem uma família da hora, tem um trampo que você ganha um dinheiro, mano, você tem a sua vida tão boa, mano. Pra que você vai pensar em demais coisas? Não, se cola com Deus e pro barato ficar melhor ainda. Pra você ver que isso é insignificante na vida do ser humano. Aí você vê, ó, você colava com Deus, você tinha uma família da hora, tinha um emprego top com um salário bacana e ainda assim não era o suficiente. E não só assim, quando eu falo família, eu falo a família inteira. Tipo, mãe, irmãos, vós, tios, tipo uma família base. Uhum. Família que sempre foi do berço evangélico. A minha esposa ali, minha filha, a Isabelle tinha 3, 4 anos na época. Uhum. E ela via todas as cenas. Que mil Eu me grau. cortando, eu querendo me matar. Hoje quantos anos ela tem? Tá com 16. E isso você acha que gerou alguma sequela nela? Ela teve algum acompanhamento? Teve um tempo que eu já um pouco melhor, furando o pneu do carro, ela já entrava em crise, ela já ficava desesperada, tipo, já estava virando um gatilho na vida dela. Interessante. Você que nos acompanha, só para você ter ideia da dimensão e da seriedade desse bate-papo aqui. Nós estamos falando sobre 2 assuntos distintos, mas que um puxa o outro, né? O acúmulo de funções, o acúmulo de trabalho estressante, no qual consome verdadeiramente a mente, como você mesmo disse, né? O cara que trabalha com o físico, ele deita, descansa, o físico repõe a força ali, a carga energética e amanhã está pronto de novo. Porém, o metal, ele traz uma proporção muito maior, no qual nem sempre 1 ou 2 dias de descanso vai conseguir restabelecer o equilíbrio emocional suficiente, né? E toda essa desarmonia acabou desencadeando ansiedade, consequentemente depressão, e aí os gatilhos de tantas outras coisas que numa vida comum social nós julgaríamos coisas que, pô, top, isso barato aí é o que eu quero pra mim. Não foi o suficiente, fez com que o cara buscasse o suicídio. E o suicídio, na verdade, não é uma debilidade, uma loucura. É simplesmente um grito de falar assim, mano, eu não aguento mais essa dor. Porque o suicida, ele não quer se matar. Principalmente o cara que é cristão, porque hoje tem muito cara se matando dentro da igreja. Ele sabe que ele vai ter um peso ali, só que ele quer acabar com a dor. E esse bagulho é 1000 graus, mano. Eu tive depressão e antes de eu passar por esse processo, eu sempre perguntava, né, mano? Caramba, como que um cara evangélico, cristão... Mano, só pode ser sem vergonha. Aqueles caras que não quer fazer nada na igreja, aqueles caras que não quer conhecer a palavra. Por isso que só fala que é crente, mas na verdade... Só tá com a máscara. Só tá com a máscara e, mano... Como que o cara vai ter depressão, mano, dentro da igreja? Até o dia que eu tive, né, mano? Graças a Deus, a minha foi leve, foi de boa, a boa conversa, a rede de apoio que foi a minha família, esposa, Deia, beijo, obrigado, salvou minha vida, o Andrezinho, o Bruno, mandar um abraço pro Bruno Daquile, ele foi um cara muito importante nesse processo de recuperação também, a Alessandra, esposa dele, e a Bia, minha filha, meu filho André, então assim... Tô te falando de uma rede de apoio próxima, né? Então, assim, o pessoal que me deu um amparo muito bacana para que eu conseguisse superar. O papel familiar nesse momento é a base de tudo.
É importantíssimo, né, cara? É a base de tudo, minha mãe. Então, aí a Cris largou o trabalho, né, pra cuidar de mim. Inclusive, foi um pastor uma vez visitar lá e, meu, eu não tinha reação. Não tinha reação pra trocar ideia. Aí o maluco falou assim, eu vou chamar de maluco porque não era pastor. Ele falou assim, olhou pra mim e pra Cris e falou assim, ó, ela tem todo o direito de meter o pé na sua bunda se você não melhorar e te largar. O cara teve essa cara de pau de falar. Mal intencionado. Aí mano? outro maluco, né, que é tipo, já tem um sangue mais quente que o camarada, na hora que a gente contou pra esposa dele, contou pra ele, mano, chamou o pastor nas ideias. Você é louco, o cara naquela situação aí que você quer matar o cara mesmo. Entendeu? Só que, tipo, eu não Sem tinha sabedoria, reação, né, tal, mano? Entendeu? Vamos orar pela vida dele. É. Só isso. Não leva pro coração essa parada, não, né, Agora mano? já saiu. Da hora, mano. Irmão, o cara que tá nos assistindo aí, mano, o que você poderia falar pra ele acerca dessa situação aí, né, mano? Porque é 1000 graus. A gente olha assim, recentemente agora, acho que a semana passada, BR parou porque parece que teve uma pessoa que cometeu suicídio lá. Não tive informações, né, sobre o que foi. Tô tipo assim, vendendo o que eu comprei, né? Eu só ouvi falar que teve um suicídio, mas não sei exatamente de como foi. E uma outra oportunidade, eu passei lá e eu vi uma pessoa, ela pendurou uma corda no pescoço e se jogou da ponte, o corpo dela ficou pendurado assim, na BR, sabe, cara? E foi triste, uma visão assim lamentável. Pegar eu como exemplo ainda. Eu passei esse processo todo 8 anos. Lembrando que 8 anos não é 8 dias, não é 8 meses, nós estamos falando aí de quase uma década, cara. Foram 8 anos assim, embaçado mesmo. E, você pode ter 1000 pessoas falando assim pra você, não, pô, você tá aí nessa situação, a bola pra frente, olha a sua família, aí você fala, olha o emprego, entendeu? Supera isso daí, pô, às vezes você tá chamando atenção, tal, não sei o quê. Só que, o cara que tá vivendo, entrou aqui, saiu aqui. Às vezes nem entra aqui, nem vai entrar aqui. Porque ele tá vivendo aquele momento ali, pô, ele quer acabar com a vida dele. Entendeu? É que tudo tem uma origem, né, cara? Eu lembro quando eu fui na sua casa, seu pai até ficou bravo comigo lá, né? Mas por quê? A gente precisa rastrear esse histórico e entender onde tudo começou para voltar lá, resolver essa situação e seguir em frente, né, mano? E é complicado. Eu não sou psicólogo, não sou terapeuta. Você fez um acompanhamento tanto psicológico quanto terapêutico e a linha de trabalho dos caras é sempre essa. Vamos rastrear a origem, né? Vamos entender onde tudo começou para daqui a gente traçar um perfil de tratamento que seja eficaz, né? E trazendo para o âmbito cristão, se você colocar 100%, 70% das igrejas não está preparada para cuidar do cara com depressão. Porque, assim, beleza, tem um pouco do lado espiritual, mas Sim. tem a doença. E a maioria da igreja, ela julga o cara. Porque o cara tá com capeta no corpo e é falta de Deus, falta de oração. 1000 graus essa mano. O que você acha dessa parada de, tipo assim, o despreparo eclesiástico, muitas vezes, traz esse julgamento de demonizar todas as coisas, né, mano? O que você diria acerca disso? Cara, é uma palhaçada, porque até falei palhaçada, mas aí pra quebrar um pouco o gelo, vou levar numa brincadeira no quê? Às vezes não é nem culpa do capeta ali. Aí o capeta fala assim, pô, estão jogando a culpa de novo pra mim. Mas aí eu vejo como a igreja copiar um pouco do julgamento já da sociedade, porque a sociedade é isso. Entendeu? Ela julga, e se o cara ele tem uma depressão, ele vai ser difícil depois ele entrar numa empresa, porque ele já fica lá, pô, o cara vai dar trabalho lá na frente. Entendeu? Uhum. Mas isso aqui, o cara, até mesmo ali uma pessoa da sua família, você não vai conseguir um emprego. Tudo que entra mais ou menos também na questão da droga. Pô, o cara saiu da internação e aí? Será que a gente pode confiar nele? Será que ele não vai voltar lá pra droga? Então, automaticamente, o cara já está sendo julgado de todos os lados. Esse preconceito atrapalha, então. O pior então. O pior é vindo da igreja. Porque a igreja acaba matando mais essa alma aí.
É quente. Em vez de trazer os caras para dentro, acaba matando. Hoje a vista que a gente vê, são poucas as igrejas que têm essa preocupação com o emocional das pessoas, né? Pelo contrário, as igrejas hoje, elas trabalham com essa questão emocional, né? O que você quer? O que você precisa? Eu quero ficar rico, então vou trabalhar em cima Deus vai te dar, Deus vai fazer, olha a chave, não sei do que, né, mano? Quando, na verdade, hoje nós entendemos que o Deus em nós, entendeu? Depois daquilo que foi o anúncio do reino por Jesus, ele não veio te dar casa, carro. Mano, você quer uma casa, um carro da hora, trabalha, né, mano? Acorda cedo, vai trampar, busca as oportunidades, né, mano? Entendeu? Né, meu? Se profissionalizar. Vai se preparar para isso, se né? Se fosse assim, né, meu? Todo cristão seria ricão. Você acha que hoje, até mesmo os grandes ministérios, vamos falar assim, você acha que hoje toda a igreja deveria ter um departamento para tratar de psicologia ali, Com certeza, acho que teria que ser o primeiro departamento da igreja. Sério mesmo? Porque também não é só ali, às vezes, o membro, é que nem o pastor. O pastor, ele ainda mais tem igrejas que são menores, que é só o casal ali de pastor. O pastor e a esposa. Ele não tem um outro pastor. Ele tem os obreiros ali, mas não é a mesma pegada. Que o irmão tá com problema, ele não vai contar pro obreiro, ele vai lá contar pro pastor. Só que o pastor também tem a família dele. Ele tem os problemas dele. Então, imagine a mente do cara, colocar ali 80 membros, vamos colocar 80 membros ali na igreja, e esses 80 membros chegando com um problema diferente. E ele tendo que administrar também o problema da família dele. E às vezes tem pastor também que não recebe um salário da igreja, mas tem a vida profissional, ainda também tem um problema profissional dele lá. É quente. Entendeu? Pô, a mente do cara... Mano, reação em cadeia, né, cara? Barato é 1000 graus. E é um efeito... E vira e mexe, tem um pastor também cometendo suicídio. É triste isso. E há aquele questionamento nosso. Nossa, mas como? Um pastor? Então, aí já vem nisso, entendeu? Pô, achando que o cara é o super-homem. É o que a gente fala lá na igreja. Mano, para de vestir a cueca por cima da calça que não vai rolar, mano. Não vai rolar. Tiro. E hoje a nossa sociedade, com a evolução também da tecnologia, a depressão aumentou. Entendeu? Porque entra aquele caso assim, no quê? O isolamento? Também, pós-pandemia. Porque você vê aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui fictício da minha filha. Minha filha está na sala de aula, mas ela não tem um iPhone 16. Só que a amiga dela tem um iPhone 16. E às vezes o pai não tem as condições de dar um iPhone 16 para ela. Pô, um valor quase de um carro. E aí você vai pegar assim, ou ele até tem, só que aí ele tem essa visão. Pô, não vou dar um iPhone para ela. E aí automaticamente dela entra aquilo assim. Pô, minha amiga tem, meu pai não quer me dar. Entendeu? E já na mente dela já começa a entrar gatilho da depressão. Da sociedade, a poluição da humanidade. Já começa... A desencadear vários sentimentos zoados ali por conta dessa pressão social, né, cara? Isso. Desse consumismo exacerbado, exagerado, que às vezes acaba fazendo com que a pessoa tome atitudes radicais, né? E chegue a esses extremos aí, né? Desencadeando aí uma série de situações. Pô, César, da hora, mano. Que bate-papo enriquecedor, tenho absoluta certeza aí. Meu irmão, qual que é... Fala assim pra gente, assim... eu não tenho um roteiro, tá vendo aqui? O que eu tô anotando aqui são coisas... Porque, assim, a gente tem lá o Grua, eu tenho esse procedimento. Eu gosto de marcar as palavras que são chaves aqui, né? A questão profissional sua, a questão do abandono da família, que quando você for acordar você já estava doente, entendeu? E sabe que isso fez... da mesma maneira que foi um mal que você causou, a família foi o que te trouxe a perfeita estruturação para o caminho da cura, né? E por mais que você tenha superado, né, esse processo depressivo, esse processo da tentativa de suicídio, que foram quantas vezes? 4 tentativas de suicídio e 3 internação. E assim, mano... você tá curado 100%? Agora eu posso falar que eu tô 100%. 100%? 100%. Mas ainda assim você tem o convívio com as sensações daquilo que te aprisionou, né? Vira e mexe, né? Aí entra a parte espiritual. Aí vem, né, o inimigo ele querer te afrontar. Que nem eu vou te dar 2 exemplos.
No ano retrasado, a gente fez a primeira edição do Gospel Radical contra o Suicídio. Foi lá na Quebrada também. Vamos marcar pra gente fazer um lá na Resgatando Valores, hein, meu? Beleza. A gente fez lá no campo do Jardim dos Álamos. E o que aconteceu? Na semana do evento, o maluco da igreja, ele se matou. Aí, tipo, vem, né, a voz. Que era justo também o que eu escutava. A voz, ó, vai lá e se mata. Só que aí a voz veio que aí, ó, o que tá adiantando você fazer o projeto? O cara se matou na véspera do seu evento. E aí? Que bagulho louco, né, mano? E aí você já fica... E engraçado que não era um cara de longe, era um cara de perto, não, né, mano? E pior que não, porque assim, eu não tinha convívio com esse cara, porque a igreja, ela tem bastante membros, né? E eu não tinha, assim, nunca troquei ideia com o cara. Mas aí já vem um peso, porque aí entra aquilo lá. A gente, às vezes, não sabe o que a pessoa tá passando. Às vezes você tromba um camarada, seu vizinho ali, ele tá sorrindo, ou até mesmo dentro da igreja, ele tá sorrindo ali pra você, mas você não sabe o particular dele. Você não sabe as lutas que ele acorda com luta, dorme com a luta. É aquela parada que a gente estava conversando, né, meu? Às vezes é conveniente para mim eu mostrar alguma coisa para você ficar contente comigo. Pô, esse cara é agradável, esse cara é legal. Naquela época mesmo que a gente se conheceu, tinha vários dilemas na minha mente, várias situações em que para mim era tipo coisa normal que eu lidava, mas só Deus sabe exatamente a profundidade que aquilo me afetava, né? Tanto que quando eu tive uma interferência que foi a carga emocional maior que eu senti em toda a minha vida, eu acabei desencadeando a depressão, né? Porque acho que pra gente que vem da música, dos eventos e tal, até eu costumava falar o quê? As luzes apagou, o microfone desligou, velhão, o travesseiro ali que vai ser seu lenço. Engraçado que você fala isso, quando eu gravava o programa de TV lá no Consulado da Cerveja, cara, quando tava lá aquela adrenalina, era um barato assim, sabe? Que trazia uma euforia, uma satisfação um êxtase tão grande, cara. Porém, quando, finalizou e tal, agora tal dia a gente vai fazer a edição. Pum, desligou as luzes. Quando eu ia voltando para casa, eu via num cansaço, parecia que eu tinha tomado uma surra, mano, entendeu? Aí entra o peso espiritual, entendeu? E aí você imagine pra Cris, né? Teve o irmão dela que se matou. A Isa tinha 2 anos, a gente tinha 2 anos de casado. Uhum. E também ela teve outros familiares que ela também ia cuidando. E aí o marido, que era pra estar 100% lado a lado dela, chegou o momento, caiu. Mas assim, eu acredito, hoje, olhando de fora a situação, acredito que ela já deve ter feito essa leitura. Ao invés de se questionar, poxa, até meu marido, ela deve ter falando. O estágio que ela fez com a mãe, com a tia lá, entendeu? Foi o que deu força para ela acreditar que você pudesse ficar bem, né, mano? Porque senão era aquela parada que nós estávamos falando aqui, senão... Com certeza ela não ia ter estrutura e ia, em algum momento, meter marcha, né? E muita oração, né? Aí, já pegando o leque da superação. E em setembro... Sempre a minha tentativa era em setembro. E dia 21 de setembro eu falei pra ela, eu preciso me matar, eu preciso me matar. Qual que é o mês que os caras fazem o combate ao suicídio? Setembro. Setembro mesmo? Que ironia, né? Que bagulho louco, né, mano? E na época das tentativas ainda não estava tão forte essa parte, né, dos meses assim, setembro amarelo e tal. Ainda não tinha essa pegada. Depois que começou a aumentar muitos casos... Que é o índice, né? Eles fazem a Organização Mundial da Saúde lá, faz uma pesquisa e o maior índice de suicídio foi no mês de setembro, né? E aí eu, na cama com ela, falei assim, só toma esses medicamentos, 3 comprimidos por dia, parecia um robô. Mais durmo, porque eu dormia de dia, dormia a noite inteira. Então eu levantava para almoçar, já dormia de novo. Ficava que nem um robozinho. E aí eu falei assim pra ela, Deus não vai me curar mais. Deus não vai me curar, então tem que achar um jeito de me matar de vez. Olha como a mente humana é sagaz a ponto de tramar uma fita como essa, mano. Aí eu peguei, né, e mudamos a medicação lá e deu uma aliviada, mas os pensamentos de suicídio continuavam. Só que aí meio que tinha um controle ali, né? E aí quando foi em outubro, minha mãe passou mal, socorri ela pra Pedreira. E aí descobrimos o câncer da minha mãe. Falei, caraca, aí tipo... Eu lembro quando você me falou, eu falei pra você, mano, agora você tem que estar forte, tem que estar bem, porque eu tinha acabado de perder meu pai, né? Foi. E aí eu falei pra você, se Deus tiver um projeto de cura
com ela que assim seja, mas que se não tiver, ele vai continuar sendo Deus, cara. E é isso que você tem que ter em mente. Aí, a gente na sala, o médico já foi bem direto ao câncer da sua mãe, é 1 ano de vida, já se espalhou, já tá no último estágio. Ela olhou assim pra mim, né, sempre firme, né. Não, ela acho que não quis demonstrar o choque que ela recebeu ali, por causa da minha situação. Acho que antes dela se preocupar com ela, como é mãe, se preocupou como eu iria reagir, né. E aí ela foi pra sala, eu liguei pra Cris já meio baqueado e tal, e ficamos a noite toda. Só que aí nessa noite eu comecei a pensar, pô, coloquei isso daí. Preciso colocar na cabeça que agora quem precisa de ajuda é minha mãe, né, porque aí sim é uma doença. É quente. Entendeu? E cheguei em casa, joguei a medicação fora. Não aconselho você, quem está passando por essa situação, jogar a medicação. Foi uma atitude minha e eu quis jogar a medicação. Porque no meu pensar não era para me curar a medicação, mas era para mim não ficar com o efeito da medicação para mim poder correr com a minha mãe. Entendeu? E aí automaticamente Deus já começou a trabalhar ali na minha cura. Da hora. Ó, você que nos assiste, você que está aí acompanhando o nosso podcast de hoje, um bate-papo muito interessante, falando, né, sobre a questão da carreira artística, do profissional em si, entendeu? Do convívio familiar, mas acima de tudo, dessa questão do suicídio, que é um mal presente aí no século atual, devido aí o grande número, né, que tem alcançado aí índices alarmantes de depressão, de tantos transtornos da mente que acabam desencadeando por um suicídio. Tenho absoluta certeza que você que nos assiste já ouviu falar dessa situação, destes casos, ou tem um caso na sua família, ou próximo a você. E então, assim, é muito triste. E se você está atravessando um problema como esse, pô, deixa aí nos comentários, fala com a gente quer te ajudar de alguma maneira, indicar talvez um profissional aí próximo à sua região que possa te auxiliar nesse lastimável momento da sua vida para que você possa superar. Só quem sofreu entende quem sofre. E eu estou diante de um cara que é vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus hoje, apesar que tá metendo Miguelito, né? Tá querendo sair um pouquinho fora do eixo aí, mas é um cara que se predispôs a vencer essa etapa da vida dele, por isso eu quero louvar a Deus aí pela vida do nosso irmão César e que Deus venha estabelecer, né, coisas cada vez mais poderosas aí sobre a sua vida. Amém. Entendeu, cara? E se você pudesse deixar um conselho assim pro cara que tá atravessando um momento como esse, o que você diria? É um processo, cara, é complicado, é tudo no seu tempo certo, a caminhada. O principal é você procurar ajuda profissional, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, toma sua medicação certinha, não deixa de tomar e tenta procurar suas válvulas de escape. Bacana. Né? Você tentar procurar algo ali que te traga ali meio que uma terapia. Que nem a minha terapia era dirigir. E aí eu tinha um laudo do psiquiatra, por causa da medicação, eu tinha um laudo que ele autorizava eu a dirigir. Era um momento que eu ficava em paz, dirigindo. Entendeu? E como que era esse trajeto? Você ia trocando ideia com a Cris? Sempre com a Isabelle. Ou silêncio? Sempre com a Isabelle. A Cris tinha voltado a trabalhar já. E eu ia buscar ela no serviço, né? E a Isabelle ia comigo. Às vezes a Isabelle não queria ir, aí eu falava, ô Isa, eu vou te pagar um Mac. Aí a gente ia de boa. Da hora. Era tranquilo, mas o fundamental é você procurar um profissional. Da hora. E assim, demorou, eu passei quase uns 20 psicólogos para até chegar no Dr. Caio para mim se adaptar com ele, que aí ele me deixou à vontade. Você acha que se você tivesse frequentado algum grupo de apoio semelhante àquela reunião que nós participamos hoje, isso te ajudaria de alguma maneira? Naquela época não tinha. Inclusive na época do irmão da Cris não existia isso. Não tinha nem CAPS naquela época. Entendeu? Hoje o CAPS também, pô, é show de bola o tratamento dos caras. Faz um trabalho bacana, faz um trabalho né? da hora. E é isso, tipo, não tem um preparo ali para ajudar. Entendi. César, ó, você está vendo hoje aqui no podcast do Rap for Jesus, até mesmo porque você tem uma ligação forte com o rap, né? A gente já vai falar sobre isso. Você trouxe alguma base para nós, para você cantar um som aí? Não, hoje eu não trouxe. Mas você meteu o Miguelito. Tô devagar. Tá, tem aí o EP, intitulado Superação. A maioria das músicas é voltada
né, nesse segmento para superação, né, para você ter aquele ânimo de vida. Tem umas 3 músicas já gravadas. Tem uma música que foi a primeira que contra o suicídio, que conta, tipo, eu indo lá pro hospital, né, quando eu tomei o chumbinho. Tem uma que foi lançada, tá lançada aí já há uns 5 anos, mas a levada ainda tá na voz doente, né? Sim. Que é Os Sonhos, né? Antigamente o título do EP era Os Sonhos de Deus Nunca Vão Morrer. E aí eu mudei e coloquei como superação. O que você acha de um livro, cara? Já pensou nisso? Tô meio que desenhando um esqueleto, primeiro de um e-book, né? Vamos ver aí, foi a permissão de Deus. E aí a gente vai tocar. Hoje a Gospel Radical tá nesse segmento entre o contra o suicídio. Conheci um projeto muito louco. Seria legal você trazer ela, hein? Fica a dica aí. Bacana. Chama onde a Casa do Ney cuida de crianças autistas e PCD. Meu, é um projeto lindo, assim, meu. A Adriana lá, ela cuida das crianças. O que é PCD? Carinho. PCD são aquelas crianças, né, que às vezes não tem um movimento, são cadeirantes, tem deficiência no corpo. Entendi. Algumas têm microcefalia e as crianças autistas. Né, meu, é um trabalho, assim, muito top, cara. Tipo, foi um tapa na minha cara, porque hoje eu tento não reclamar tanto da vida. Porque às vezes a gente acha que só a gente que tem problema e tem uns... Tem quantos anos hoje, meu brother? Eu? Vou fazer 40. Quarentão. A maturidade traz isso, né, mano? Uma observância nos verdadeiros valores que a vida nos proporciona. Porque naquela época nós buscávamos visibilidade, fama, né? Reconhecimento, né? Status. E hoje você entendeu que foi necessário virar essa chave, passar por esse processo para que outras pessoas que passam, né? Porque a gente fala assim, dessa questão do suicídio, é um tema muito atual. E vai passar 10 anos, ele vai continuar sendo atual até as pessoas se despertarem para a questão da saúde emocional. Porque foi como a irmã falou lá, a questão da depressão, ela começa desde a parte de alimentação, passando por costumes até a parte física, né? Ambientes. Entendeu? Exatamente. O ambiente pesados. O ambiente que você frequenta, ele forja o seu caráter também, né, mano? Influencia bastante isso, né? Você frequentou algum tipo de ambiente assim que você acha que contribuiu ou foi só uma questão profissional mesmo? Acho que puxou mais o lado profissional e foi pegando o leque da vida corrida, né? Porque não descansava, entendeu? A mente ficava pesada e aí você volta lá no ambiente que era o profissional, que era... Você usava muito a mente ali, Sim, né? Esgotava a sua mente. E aí foi virando uma bola de neve. cara, que bate-papo Né? da hora. Uma panela de pressão, né, meu? Se o pino ali, a borracha... Não, hoje tá não. complicada, ela Amanhã não estoura, resolve. né? Procrastinação. Não, Isso. amanhã não resolve. Não, deixa quieto, dá pra ir aqui. Vamos, segue o plano, segue o plano. Vai estourar. Quando você viu, o barato ficou louco. E o engraçado é que, assim, eu sempre tomo umas pancadas meia... Já, acho que Deus também testando. Que nem antes da minha mãe ficar doente, depois, acho que da 3ª internação, eu era o único, meu avô tinha ficado doente, né? E eu era o único da família que ainda não tinha ficado um tempo com ele no hospital, porque a família ficava revezando. Então, a família tinha essa preocupação pela conta da minha medicação. E, às vezes, acho que Deus só estava esperando também aquele momento. E aí, eu fui e troquei com meu primo. Aí, meu avô faleceu na minha frente. E, entendeu? Mais uma carga negativa Mais uma, pra... tipo, na brecha, né? Mano, que bagulho louco. E da minha mãe foi a mesma pegada. Eu descobri o câncer dela. E aí a gente saiu do INSESP, quando tava para ela falecer, a gente saiu do INSESP, o carro da minha irmã era mais confortável. A gente levou ela para casa, chegamos tarde na casa dela, umas 7 e pouco. Aí quando foi 3 horas da manhã, no mesmo dia, né, que ela voltou da internação, ela tinha ficado na UTI. Só que aí o médico já me deu a notícia que, tipo, era umas 2 semanas no máximo, né? E aí meu pai ligou 3 horas da manhã, ó, sua mãe não tá respondendo. Aí já saí de casa afincado, né? E pegamos ela ali. Na hora que eu peguei ela, eu já achei que ela já tinha falecido. E aí levamos lá pra dentro, aí a médica já chamou de novo, falou assim, ó, sua mãe não sai mais daqui. E o meu conselho como médica, na situação que ela tá, a gente prefere não entubar por causa do sofrimento. Só que eu preciso que você assine aqui. Eu falei, você só dá um momento que eu preciso ligar pra minha irmã, porque tem que ligar, né? É uma família, decisão liguei conjunta, e tal. né? Aí minha irmã também falou, não,
beleza, não entubo. E aí isso foi na sexta, aí foi revezando e eu voltei no domingo à noite. Voltei e fiquei com ela na madrugada. E ela sofrendo de dor, porque a morfina já não fazia mais efeito. E aí veio a oração, eu não falo a pior oração, foi a oração mais difícil da minha vida. Pedi, ó Deus, minha mãe tá sofrendo muito, então cessa aqui a dor dela. Tá ligado? Então, tipo, ali eu já comecei a ver que eu tava melhorando. Porque imagina você falar assim, pô, sua mãe, você pedir pra Deus, ó, leva minha mãe, porque ela tá sofrendo muito. Cara, você me fez eu lembrar de uma oração idêntica que eu fiz, mano. Me recordo que no dia que meu pai veio a óbito, né? Eu tinha ido trabalhar e eu tava escutando aquela Jesus, o Plano Perfeito, né? Do Renascer Praise. E eu lembro que eu tava abrindo o portão lá da Triângulo, lá onde eu trabalhava, e conversando com Deus, né? Mentalmente conversando com Deus, e eu falei, Senhor, poxa, eu sei que o Senhor é poderoso o suficiente para curar meu pai, mas eu não sei qual que é o teu propósito dessa situação, não cabe a mim tentar entender. Mas eu gostaria que, assim, humildemente, que se for para o Senhor curar o meu pai, que o Senhor manifeste os seus sinais e assim o faça, ou se não, se realmente for o momento em que ele vai partir e descansar, que o Senhor faça assim para amenizar. Ele está sofrendo demais e, consequentemente, isso acarreta a família inteira sofrendo, né? E aí, quando foi, tipo, à noite, ele teve uma crise. No dia seguinte, a gente estava levando ele para o hospital. Dia da eleição da Dilma, cara, 2014. Dia que a Dilma foi eleita. E a gente... Trânsito desgramado. Você viajou, né? Você teve que viajar, né? Não. Ele estava aqui em São Paulo. E aí a gente foi levar ele lá para o Hospital no Paraíso, e aí foi onde já chegou lá, deu entrada em óbito já. E esse negócio foi um barato meio louco, porque eu saí 7 horas da manhã e quando foi 7h30, meu pai me ligou falando, ó, sua mãe teve alta. Aí, tipo, vem aquele negócio, mas a situação que minha mãe tava, não, Deus não curou ela ali. Porque você fica até incrédulo, né? E aí Deus não curou. Aí, tipo, realmente, o médico tinha dado uma alta nela. Eu discuti com o médico, ele mandou essa aqui pra mim assim. Falou, não, a gente não tem como cuidar da sua mãe aqui, porque ainda tinha aquele meio resquício ainda da pandemia, né, e tal. Infecção e aí, não tem como cuidar. Eu falei, mas se vocês não têm aqui, que é um hospital, como que eu vou cuidar da minha mãe lá em casa? E aí, coloquei no carro, então vamos embora. Porque ela viu, ela tava ainda... meio que reagindo, viu a situação e eu não quis debater muito com o médico. Só que aí, quando no meio do caminho, eu me liguei no quê? Tipo, o cara não me deu a alta dela. Só que aí foi o quê? Ela fez um pedido pro médico, ela não queria falecer no hospital. Porque ela ainda não tinha visto minha avó como minha avó de idade, entendeu? Aí foi o tempo de eu deixar ela em casa, peguei minha avó, levei isso virado desde sexta-feira. Peguei, levei minha avó, depois eu voltei com a minha avó e fui para casa. Aí foi um tempo de eu descansar um pouco a mente. Aí a Cris me ligou, ó, vamos lá no hospital. Aí eu já ganhei a cena, porque a Cris estava trabalhando de home office. Já ganhei a cena, minha mãe faleceu, né? Ela faleceu. Aí ela faleceu em casa, nos braços da Mariana. Meu Deus. Mano, essa história tem endereço. Com certeza alguém que nos assiste... passou ou está passando por um processo como esse e acha que a sua vida teve fim nesse processo todo, e na verdade o que a gente quer falar para você é que, mano, se você se predispuser a querer uma mudança, existe solução, existe verdadeiramente um novo caminho para você, que é Jesus Cristo, né, mano? Porque se nós não tivéssemos alicerçados aí nessa base eficiente que é a nossa fé em Cristo, com certeza hoje nós estaríamos contando uma história diferente, ou nem estaríamos aqui para contar essa história, né, César? E é um dia de cada vez, né? É um dia de cada vez. Um dia você não vai querer levantar da cama, aí no outro você se esforça a levantar da cama e vai vencendo seu leão, velho. E não desista. Não desista, porque você vai conseguir vencer. Amém, meu. Se eu venci, você também pode vencer. Eu não sou melhor que ninguém. Cara, que momento que foi que virou a chave que você entendeu que o gospel radical tinha que falar sobre suicídio? Porque era um ministério que Deus me deu, né? E eu, particularmente, hoje eu não sinto a vontade de fazer evento dentro de igreja mais. Isso é um negócio que eu coloquei no coração. Não é uma mágoa que eu sinto da igreja. Porque naquela época o Nextel bombava.
Tipo, a gente vê assim, a gente dá oportunidade, tal, mas quando eu fiquei doente, foram poucos que foram me visitar ou mandavam mensagem. Só que assim, não é uma mágoa. Pode ser que seja uma mágoa, mas não é algo assim que não... É algo assim é o de despreparo, não liberar, né, meu? não liberar perdão. Na verdade, tal, assim, entendeu? César, é o despreparo, é aquilo que você estava falando. As igrejas não estão preparadas para agir numa situação como essa. Porque hoje o que é pregado nos púlpitos é que Jesus é o solucionador de seus problemas. E aí, quando você chega lá e não acontece conforme a sua expectativa, o culpado não é o pastor que falou grosa, porque Jesus não veio resolver seu problema. Seu problema é você que tem que resolver, entendeu? Foi você que entrou nele, o que Jesus vai fazer é te amenizar a preocupação e te oferecer estratégias para você superar essa fase difícil. Você segura seu BO e acabou. Você entendeu, mano? Se você não correr atrás, é que nem a salvação. A gente que é pai, a gente ensina nossos filhos, não é? Exatamente. Ó, o caminho é esse daqui. Mas a decisão vai ser de quem? Porque a gente não vai salvar ele. Se a gente tivesse esse poder para salvar, seria mamão. Meu pai estava aqui comigo, mano. Entendeu? Assim. Então, assim, dentro de toda essa ótica, assim, quando você fala assim, eu não sei se é mágoa, não é questão de ser mágoa, é que a gente tem que entender a certo ponto, ser empático nessa situação, que os caras não têm entendimento, né, mano? Os caras estão falando aquilo da maneira que eles aprenderam, né, mano? Então, hoje, a igreja, ela se mostra de uma forma muito mais ampla do que necessariamente só o quesito fé, né? O que quebrou tudo, na verdade, é a religião, né? A religião chegou e arregaçou tudo, né? E em todos os segmentos, não só na parte psicológica, mas em tudo. Uhum. Tipo, a minha igreja é melhor que a B, os cristãos acabou virando chacota, entendeu? Você não vê nas outras religiões, aí você coloca as outras religiões, essa divisão, entendeu? Eu trabalhava com um camarada, que ele era da Umbanda. Aí ele falou assim pra mim, mano, você é meio diferente, tipo, porque eu te falei o que eu era antes de saber o que você fazia, tipo, o que eu fazia. Aí eu comecei a postar as fotos dos eventos, tal. E ele falou, mano, em nenhum momento você chegou em mim, tipo, veio no meu pescoço e falar, mano, isso é errado, tal, não sei o quê. Aí ele mandou o quê pra mim? Ele mandou assim, você sabe por que eu nunca... Você tem a base para debater com o cara, mas você sabe por que eu nunca virei cristão? Porque vocês mesmos se apontam o dedo na cara do outro. Em vez da galera se unir, mano, você vê pessoas discutindo na internet. Hoje a internet é munição, velho. Infelizmente é munição. Então você vê lá, às vezes você vê uma discussão de um cristão lá no Face, no Instagram, aí o cara que é do secular, que eu sempre falei, essa parte secular, né? Nem sei se é certo esse termo, né? É o que comumente é usado. E aí o cara já fala assim, aí, tá vendo? Por isso que eu não vou ser cristão. Automaticamente os caras mesmos, os pastores mesmos, bloqueiam o cara vir até a igreja. É que é meio grau essa parada, porque, tipo assim, são ideologias, né, mano? Então as pessoas não defendem o evangelho, defendem uma ideologia. E quando vai nessa questão, ideologia, doutrina, visão, aí pronto, aí já era, dividiu, entendeu, mano? Porque, assim, o barbudinho cabeludo, esse é o meu relacionamento com ele. Se é religioso e quer falar de outra maneira, fale da maneira que você quiser. Mas o meu relacionamento interpessoal com Jesus não vai mudar só porque você discorda de mim, entendeu? Já deixo bem claro, entendeu, cara? É pé na porta mesmo, por quê? Radical mesmo, por quê, né, mano? É necessário, brother. Se eu desenvolver a minha intimidade com Jesus, não vai ser você que vai apontar o dedo pra mim e falar que eu tô errado. Entendeu, mano? Eu gosto de falar que nem o pastor mesmo, que lá da Lírio. É poucas ideias. Poucas ideias. Então, é sim, não, e já é. Mano, não é falta de reverência. Não, pelo contrário, é intimidade, brother. Convivência, entendeu? Muitos KM percorrido, né? Você tá entendendo, mano? Então, assim, por causa dessa parada do Deus Altíssimo, palavras inefáveis, por causa dessa parada, durante muitos anos eu quis fugir dessa parada, porque eu não me sentia digno. Até o momento que eu entendi que ele veio pelos errados, entendeu, mano? É os errados que ele quer acessar ou alcançar. E você acha que você vai acessar e alcançar um cara que tá encurtido numa vida pecaminosa dessa maneira aí? Jamais, mano. Jamais, entendeu? E aí eu volto naquela épica frase do pregador Lu, né, mano? Aquela música Melancolia dele, somente um sofredor entende outro sofredor, né? Que ele fala sobre a crucificação de Cristo naquela parada. E tipo assim, mano, aquele bagulho
eternizou na minha mente essa frase: só quem sofreu entende quem sofre. Então hoje, com todo esse projeto voltado ao suicídio, você entende todas as etapas de um cara que tá com a mente suicida, mano. Eu tive aquela pegada do rap, né? Metanoia, né? Mudança de vida e mudança de mente, senão... De dentro pra fora, né, mano? E assim, hoje, com a sua experiência, você consegue fazer uma leitura de um cara, você bate o olho no cara e fala, mano, esse maluco aí tem que tomar um cuidado com ele. Consigo. E, inclusive, recentemente, né, não vou citar o nome dele porque muita gente conhece, porque ele participou da rádio. E como teve esse desmembramento... eu conheço esse maluco aí, o DJ César. Esse desmembramento, não, pior que, graças a Deus, não fui. Mas teve esse desmembramento, né? Ele mandava umas palavras, pregava, era levita. O cara você tá falando, mano, que... ele se matou, tem um mês ele se matou. E foi complicado. E veio uma cobrança do quê? Porque eu sabia do problema do cara e visitei ele poucas vezes. Eu poderia ter ido mais. Mas aí vem aquele pensamento também, tipo, não era eu que ia salvar o cara. Só que o quadro dele já era um pouco mais sério do que eu passei. Entendeu? E também, acho que tem 3 semanas, uma criança lá da região, 13 anos, se matou. 13 anos. Aí você vai falar o quê? Mas o que essa criança com 13 anos veio o pensamento de suicídio? É zoado porque dá um sentimento de incapacidade gigantesco, né, mano? Eu sinto isso que quando um cara vai lá pra nossa casa de acolhimento, que ela é destinada aos adictos, tal, o pessoal em processo de recuperação de drogadição, quando ele vai lá para nossa casa de acolhimento e eu fico sabendo que o cara saiu da casa e recaiu. Aí dá um sentimento de incapacidade, de tipo assim, mano, será que o que eu tô fazendo, a metodologia, a forma como a gente está fazendo, será que tá tudo errado? Aí o Espírito Santo, eu falo porque eu sei da minha intimidade com Deus. O Espírito Santo falou, mano, isso não define vocês. Você fez sua parte. Vocês estão fazendo a sua parte. Foi exatamente isso que ele falou para mim. Aí foi a escolha dele. Infelizmente, foi a escolha dele. Não era o que a gente queria, mas... Escolhas e consequências, né? 1000 graus. César, mano, muito louco. Essas ideias nós temos que trocar mais, entendeu? Vou trazer você no podcast do Grua para falar mais acerca disso. Foi um prazeraço, mano, te receber aqui. Pessoal que quiser acessar aí informações sobre você, onde a gente encontra, rede social. Entra lá, solta o verbo aí, mano. Conexão e Inovação, né? Podcast. E o canal também é o mesmo. Conexão e Inovação. Isso daí. Sincronizei tudo. Tirei o meio particular e manteve. Onde a Cris se encaixa em tudo isso aí? A Cris foi a base de tudo, né? Sem ela, se ela tivesse me largado, já estava debaixo da terra. Mulher sábia edifica o seu lar, né? A Cris foi sábia, continua sendo sábia. Parabéns. Né? Eu acho que se eu tivesse escutado naquela época, que ela sempre me aconselhava, ó, vai assim, e às vezes a gente quebra a cara, né? Hoje, tudo que eu vou fazer, se as duas não estiver comigo, eu não faço. Não faço, cara, não adianta. Se elas falarem assim, César, se você não vai, eu não vou. É ponto. Você falando isso é bacana porque, tipo assim, hoje, para eu fazer algumas coisas, eu penso 2 vezes se isso vai me tirar da família. Porque o pessoal fala, pô, mano, você é um cara talentoso, esse bagulho de comunicação. Eu mostrei uma parada do programa de TV que eu fazia lá para outras pessoas. O pessoal pergunta, pô, por que você não continua? Mano, porque simplesmente isso vai me tirar, em primeiro lugar, de Jesus, da igreja. Vai tirar a paz. Entendeu? Vai tirar a minha paz e o principal, vai me tirar da minha família. E hoje eu não abro mão, mano. Entendeu? Agora com o netinho lá, o Gaelzinho. É mesmo, entendeu? Então, mano, não, deixa quieto. Tá bom desse jeito aqui, entendeu? Favorável. E outra, o objetivo principal nosso aqui não é fama, destaque, não é visibilidade, é lógico. A visibilidade é o que vai trazer o quê? É audiência, alcance muito vai maior. Para outras pessoas que entendeu? Estão fazendo outras situações, né? Exatamente. Então, assim, hoje o podcast nosso aqui, o objetivo principal não é fama, é o quê? Oportunidade de mostrar o quanto Jesus é eficiente na transformação de vida. Tanto que os caras que vêm aqui, a gente fala de muitas coisas. Piazza e a Josi também tiveram uma história gigantesca aí com a questão da depressão. O pessoal do Discípulos nas Ruas vieram aqui Milton, também. Juliana, isso, falamos sobre vários assuntos voltados à questão eclesiástica, profissional, entendeu? Vida familiar.
Então, assim, você vê que a nossa ideia aqui não é só a questão musical em si, mas o quanto Jesus é eficiente para transformar a nossa vida. Então, esse é o nosso objetivo. Cara, tô lisonjeado. Foi um grande presente sua participação hoje. A gente vai se ver mais vezes. Vamos trazer esse projeto aí da questão do suicídio. Pense em alguma coisa, vou falar com o pastor, pense em alguma coisa para trazer um tutorial que seja direcionado a isso daí, porque é importante, cara. Isso é uma ferramenta que tem que ser muito bem utilizada. Muitas vezes a gente está aqui, ó, gravando o programa aqui, a gente não tem dimensão que tem um cara lá na casa dele zapeando agora o YouTube e ele achou esse podcast aqui que está salvando a vida dele lá, mano. O que você diria para esse cara? O evento em si, ele segue com... Ele tem dois segmentos, né? Uhum. A gente começa das 9 até as 10... Das 9 até meio-dia, com várias palestras. Não só voltadas só para a depressão. Tem ali para a mulher, porque às vezes tem uma mulher que sofre lá em casa, né? O marido bate nela, então tem ali só próprio para a mulher. Tem a parte para as crianças, entendeu? A gente faz toda uma estrutura. Cara, e que depois evolução. a gente entra com a parte musical e finaliza com a palavra. Entendeu? É voltada para essa é a pegada do Gospel Radical contra o suicídio. Caraca, cara, que evolução, hein, meu irmão? Da hora. Tô muito feliz mesmo, de verdade, cara. Gratidão aí por uma honra ter convidado. ter você aqui. As meninas ali na operação. A produção, né, mano? A produça, né, mano? E bota a produção nisso daí, dá um abraço né, pro mano? Reco aí, o pastor Reco. Os Da caras hora, tudo virou mano. pastor, né? Da hora. Você é louco, velho. Conheceu o Fabinho doidinho, né? Ué. Você falou do Mundial, você fazia até aquela brincadeira lá dos jogos, né? Que é Davi tava no contra-ataque. Narração, pode crer. Mano, você acredita que dessa brincadeira alguns caras começaram a me convidar pra fazer narração mesmo, locução em jogos de futebol. Quem tá fazendo agora é o Borracha, né? Borracha, ele faz o basquete, né? Ele faz o basquete, verdade. Borracha Beatbox, mandar um abraço. Jefão, tamo junto, meu parceiro. Mandar um abraço aí pra você, a filhota, a esposa. Tava morando lá em Pirapora, mano. Ele morava aqui no Campo Limpo, né? Foi lá pro Pirapora. Colocou a gente nos programas. Colou, mano. Foi ele umas 4 vezes lá na casa dele. Colou, né? Exatamente. Então, assim, cara, eu só tenho a dizer assim que foi um grande presente mesmo esse bate-papo. E espero que alcance o objetivo principal, que é a edificação para as pessoas que passam por esse processo da depressão, o pensamento suicida, e que isso daí venha te fortalecer cada vez mais, né, mano? Que você consiga levantar essa bandeira aí e fortalecer essas ideias aí, principalmente nas igrejas, irmão. Porque tem muito cara dentro das igrejas tramitando isso daí, maquinando isso daí, e a gente às vezes nem sabe. É, verdade. E tamo aí, né, meu? Precisar de ajuda, costumo também entrar em vários grupos. Hoje tem vários grupos na internet da galera querendo se matar, da depressão. E a gente manda lá mensagem. Eu tenho um testemunho, mando meu testemunho, falo do processo, que foi 8 anos. Falo da parte de cura, coloco a minha mãe, porque você vê que louco. O pastor lá perguntou, o pastor Melco perguntou pra minha mãe, né? Você tem alguma coisa para falar, dona Célia? Ela falou, tem. Eu sei que Deus vai me recolher, mas o César tá curado. Era a oração da minha mãe. Todas as vezes, às vezes eu acordava em crise lá, 3 horas da manhã, ela tava de joelho no chão com a crise orando pela minha vida. Que louco, mano. Da hora. Da hora mesmo. Obrigado, meu irmão. Vamos marcar aí depois, nós vamos agendar essa parada aí. Quero que você deixe aí uma fala. Olha ali pra câmera ali e fala, mano, dá um recado pra quem tá nesse momento nos assistindo, essas ideias de suicídio. Qual é que é, mano? Cara, acho que o que eu tenho pra falar é isso, meu. Busca força em Deus, se movimente, busque ajuda profissional, não desista, cara, não desista, porque eu quis desistir 4 vezes, o processo vai ser longo para você. Às vezes pode ser que amanhã você já vai ver a ideia, já vai se curar, mas às vezes você vai passar um processo às vezes maior que o meu, ou um pouco menor, mas, meu, você tem uma solução e tenta olhar também não só o seu problema, tem outros problemas na vida que é até pior que a depressão. É quente. Cezão, Tamo junto, pastor. tô saindo daqui edificado, mano. Pode ter absoluta certeza. Tô saindo daqui melhor do que eu cheguei aqui, mano. Da hora mesmo, de verdade. Obrigado pela sua presença. E é isso daí, rapaziada. Bate-papo tranquilão, suave, da hora. Falamos sobre música, falamos sobre eventos.
conhecemos a história desse guerreiro vencedor aqui e prendemos aqui a nossa conversa acerca disso daí, né, mano? Suicídio, um mal zoado que tem aí acometido várias pessoas, independente de classe social, religião, poder aquisitivo, né, mano? Seja lá qual for, mas tem alcançado. E a gente está aqui como lutadores aí para oferecer a você talvez uma ferramenta aí para lutar contra isso. Existe solução, já dizia o nosso grande Rogério Sarralheiro, né? Existe solução, não tenha medo não. Da hora. Obrigado pela sua companhia, compartilha aí essas ideias, manda o joinha aí, dá uma força para nós, para alavancar nosso canal, programa, chegar mais longe, alcançar mais gente. E lembre-se, você é uma ferramenta preciosa nesse processo aí da construção do reino de Deus aqui na Terra. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Até a nossa próxima edição. Cezinha, fica à vontade. Deixa eu só mandar um salve aí, que eu vou, a partir de agora, provavelmente agora finalzinho de junho, eu vou estar dando aula de informática para as crianças lá da ONG, né? As crianças autistas e PCD. E agradecer a empresa que eu estou trabalhando, que é a PCTec, que fez uma doação de HD, já formatei, preparei as máquinas para as crianças, deu teclado. E é da hora uma empresa chegar junto com a parte social, né, cara? Mandar um salve aí para toda a galera da operação e a parte lá de cima, lá do escritório da PCTec. E não esquece, antes de você sair fora, nós vai já deixar agendado para você colar lá na Casa de Acolhimento, contar essa história magnífica aí, trazer uma palavra para nós lá, para edificar a vida daqueles manos lá. Fechou, o pastor Firmeza. Ali, ó, o Mano Reco chegou. Opa. Satisfação, pastor. Colou. Tamo junto. Colou. É nóis. Valeu, galera. Rapaziada, até a próxima edição de mais um Happy for Jesus. Quando eu disser Happy for, vocês respondem Jesus. Happy for Jesus. Tamo junto. Até segunda que vem. É nóis.